Boa noite, gente. Não sei se a Luciana conseguiu colocar a letra. A gente tem letra agora, gente. Olha só. Quem souber a música, quem já mais ou menos souber a melodia dela, tem a letra aí. Ou se quiser entender um pouquinho melhor dela, a letra tá aqui do ladinho, pode acompanhar com a gente. Volte a brilhar em meu céu, em seu esplendor sem fim. Luzia minha noite em jasmim, sempre estarei aqui. Luz, ó teu olhar em mim, estremece meu ser, plena noite que vai, que vem e traz com ela você. Luz, envolva-me em seu calor e aqueça a alma em flor. Luz, estenda sua mão a mim, afasta minha dor. Luz, ó teu perfume em cor, bem no alto está. Nunca deixarei de tentar, um dia chegarei. Obrigada, gente. Claro que a gente pratica a humildade aqui, mas gostaria de informar vocês que o duo NPKM, vulgo Guardanapos de Luz aqui pra gente, ganhou essa semana melhor música latina em São Francisco, Califórnia, né? Eu já comuniquei para eles que quando eles ganharem, não é? Essa é da casa. É da casa, essa é nossa, luz infinita nossa. Muito bem, gente. Hoje, então, um dia muito especial, né? 02/22/2022. Todos aqueles ligados na espiritualidade estão orando hoje muito fortemente por esses portais de luz que nós estamos transcendendo hoje, né? Bacana essa data, né? Então a gente vai ajudar com todo o nosso amor, com todo o nosso... com a parte que nos cabe, né? Vibrando luz, sejam bem-vindos. Então, colocar uma musiquinha. Pode ligar. Fechamos nossos olhos. Inspiramos lentamente. Agradecendo a presença divina do nosso Pai Todo-Poderoso. Agradecendo a presença divina de Mãe Maria,
sentindo as vibrações de acolhimento e de proteção dos espíritos superiores. Sentindo também o abraço de luz de nosso irmão maior, fazendo pulsar o Cristo em nossos corações. Olhamos para cima e vemos um tubo de luz dourada penetrando no topo de nossas cabeças, nos iluminando, nos unindo, nos protegendo. E somos cada vez mais tranquilos. Deixamos todas as nossas preocupações que não nos pertencem do lado de fora. Largamos nossos medos, nossas angústias e as abandonamos, porque também não nos pertencem. Somos luz, somos força e transmutamos todas essas energias em vibrações de amor, de paz, de aceitação, de serenidade e de perdão. Perdão, amor, saúde vibram em nós, em cada célula de nosso ser. Nos sentimos completos, inteiros, em luz, em paz. Recebemos o apoio de nossos amigos espirituais que se encontram aqui nesse momento, nos guiando, nos fortalecendo. Vibramos paz, paz, paz. E no meio dessa luz infinita, pedimos aos mentores espirituais desse templo sagrado, pedimos licença para iniciarmos os trabalhos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós temos uma palestra especial, como eu avisei para vocês na semana passada. Toda a última terça-feira do mês será dedicada à parte científica e mediúnica da doutrina. E assim nós cobrimos todas os pilares dessa doutrina tão diversa, né? Primeira terça-feira do mês falaremos sobre o Evangelho, segundo o Espiritismo. Na segunda falaremos sobre reforma íntima. Na terceira terça-feira do mês falaremos sobre a filosofia espírita. E na última semana do mês, o aspecto científico da nossa doutrina, incluindo a mediunidade. Hoje, então, nós vamos ter um dos maiores estudantes da doutrina espírita no aspecto científico, que é o nosso querido amigo Luiz Lima. E, ao final, se vocês tiverem perguntas, basta levantar a mãozinha e nós vamos poder fazer perguntas para ele. Vamos poder pick his brain. Luiz Lima, por favor.
Boa noite, pessoal. A gente decidiu pegar esse tema, a casa mental, porque eu acho que assim, o mundo, do modo geral, está ficando muito agressivo. Parece que a gente está caminhando de volta para a animalização. E eu acho que isso tem muito a ver, isso explica muita coisa. O título do que a gente vai falar chama-se A Casa Mental, porque é o título do capítulo 3 do livro O Mundo Maior, onde André Luiz sai para uma expedição, né, e ele vai ser instruído sobre o que está acontecendo, que duas pessoas encarnadas, uma pessoa encarnada e um espírito desencarnado estão lá se debatendo. Então da visão espiritual, do lado espiritual, ele começa a olhar e ver o que acontece no cérebro da pessoa que está sendo obsediada. Então ele começa a fazer um monte de perguntas. Então os instrutores dele vão falar: peraí, deixa eu te explicar um monte de coisa. Esse monte de coisa é o que a gente vai falar hoje. Só que a gente não vai falar só do lado da doutrina espírita. A gente vai pegar o que nos diz André Luiz com o que a ciência já descobriu e vamos colocar os dois para e passos. E a gente vai ver que é uma coisa muito bonita, porque estamos falando a mesma coisa com palavras diferentes. E o entendimento disso, quando a gente consegue entender por que a gente toma certas atitudes baseadas no nosso cérebro, não baseadas no nosso espírito, as coisas vão por água abaixo, começa a dar errado. Então esse é o objetivo da gente falar um pouquinho aqui hoje. A obra de André Luiz começa a falar desse assunto lá por 1950, 1955, e a ciência não tinha absolutamente nada sobre o assunto. O entendimento do cérebro era quase zero. Primeiro que não se tinha a tecnologia que a gente tem hoje, que quase que se entra dentro do cérebro da pessoa enquanto ela está ali, né, vivendo, com esses MRIs, os scanners cerebrais e tudo mais. E não se tinha nada disso na década de 50, de 60. Então, quando surge a obra de André Luiz, a ciência bota a mão para o alto e fala: peraí, isso é bobagem, né? Com os anos passando, a tecnologia melhorando, é que a gente foi conseguindo, a ciência conseguiu provar que André Luiz estava certo o tempo todo. Então, a gente vai pegar um pouco de cada um pouco da ciência, um pouco do que fala André Luiz, olhando o cérebro do lado de lá, e vai ficar muito interessante, eu espero. Então, vamos ver se a gente consegue, né? Com as letras, eles são um pouco pequenas, mas vamos lá. Então, o que nos diz a ciência? O primeiro estudo mais sério, que até hoje persiste como o estudo mais importante do cérebro, começa em 1960, com um cientista chamado Paul MacLean. E aí ele faz um trabalho de estudo do cérebro baseado em evolução, né? Darwin já tinha feito a sua teoria toda, então ele fala: puxa, mas o cérebro também evoluiu, porque o cérebro dos animais é menor que o nosso, tem menos coisa que o nosso, etc, etc. A gente não vai entrar nisso porque não é o nosso objetivo, mas ele chega à seguinte conclusão: que o nosso cérebro é composto de 3 camadas, que foram, né, a segunda vem em cima da primeira e a terceira em cima da segunda, com o passar dos anos, com a evolução dos seres. Então ele diz que lá embaixo, o primeiro cérebro, ele chama de cérebro reptiliano, que é quando surgem os répteis. Os répteis são os primeiros animais que têm algum tipo de sistema nervoso. Antes deles não tinha, né? Então ele fala isso. Aí ele fala que com o passar do tempo, né, existe uma segunda camada em cima da reptiliana, um não substitui o outro. O reptiliano continua lá. Certos animais adquirem um cérebro um pouco mais evoluído, que ele chama aqui de o paleomamífero. E depois, com o passar do tempo, a gente chega nos humanos, que tem uma terceira camada em cima dessas duas. Você vê que uma não substitui a de baixo, é acrescentado. Então a gente chega no que a gente chama de neomamífero, que é onde nós estamos. Bom, isso aqui é o que a ciência diz, é o estudo mais aceito largamente na ciência e eles vão por isso daqui. Bom, aí André Luiz começa a falar disso daí. Então ele fala assim: olha, vamos deixar a ciência com o conhecimento que eles têm, vamos colocar o nosso conhecimento em cima. Então ele diz assim: olha, o nosso cérebro é uma casa mental. Então, quando ele fala em casa mental, ele já não está falando de células. Ele está falando da parte, né, o que o cérebro faz, né, das funções do cérebro. Função, nós não estamos olhando dentro das células, tá? Ele está saindo um pouquinho da área científica. E ele diz assim: aonde a gente tem lá embaixo o cérebro mais primitivo, que o Paul MacLean chamou de reptiliano, a gente vai chamar de cérebro inicial. É o nome que ele usa. Então nós temos um cérebro inicial, que faz tudo que o cérebro reptiliano faz.
Ou seja, a existência do sistema nervoso, etc. É a coisa mais básica que tem. Em cima desse, a gente tem um outro que é a zona intermediária, ou neocórtex. Não se prendam aos nomes não, a gente está interessado só no conceito que vai sair daqui. Então, essa zona intermediária, ela seria mais ou menos equivalente ao que a ciência chama de cérebro paleomamífero, que veio com os animais um pouco mais desenvolvidos depois dos répteis. E temos a terceira parte, que é o lobo frontal, né? Que é aqui, lobo frontal. Bom, com essas duas definições emparelhadas e com o avanço dos estudos da ciência, nós tivemos que mudar um pouquinho isso daí. Tivemos que fazer uma pequena adaptação, tá? Hoje a gente já considera que o neomamífero começa mais ou menos no meio da camada azul. Mas, de qualquer maneira, a gente tem 3 camadas, fisicamente falando, no cérebro, através da evolução, e também funcionais, 3 camadas funcionais. Então ele fala assim, como é que o pensamento usa essas 3 camadas do cérebro? O que estão fazendo essas 3 camadas? Então, olha só, o pensamento aqui, ó, lá embaixo, no cérebro reptiliano, é instinto. Não tem pensamento, por assim dizer. Você não está pensando, não está fazendo estratégia, deixa eu ver como é que eu vou fazer, não. É instinto. Se chega alguém aqui, dá um tiro para cima, todo mundo sai correndo. Depois que você correr, se escondeu no canto, aí que você vai ver, bom, o que aconteceu? Ah, teve um tiro, o que eu tenho que fazer? Aí que você vai planejar o que você vai fazer. No primeiro momento, você animalizou. Não é no sentido pejorativo. É como a gente funciona. Então, a gente agiu pura e simplesmente por instinto. Nesse cérebro reptiliano, né, o espírito usa ele para as suas atividades mais básicas. Então, por exemplo, quando você come alguma coisa, você não precisa falar, não vem falar comigo que eu estou fazendo digestão. Acontece automaticamente. Bater do coração, batidas cardíacas, acontece automaticamente, a gente não precisa parar, não. Isso é uma coisa que está já automatizada no perispírito. Então, o cérebro reptiliano é utilizado pelo espírito para essas funções. As funções que não precisa de pensar, não precisa de estratégia, não precisa nada, né, especial. Depois, a gente no meio aqui, o pensamento, usa o cérebro, a zona intermediária, para pensar tudo o que está acontecendo nesse momento. Eu não estou pensando no futuro, nesse momento. Aqui é onde eu vou saber, bom, eu estou num lugar, está cheio de gente aqui, eu estou falando, tem um monte de cadeira, é a análise do momento onde a gente está. Então você está dirigindo o carro, você está consciente que eu estou dirigindo o carro, tem um sinal, tem que parar, vou virar à direita, vou virar à esquerda. Isso é o que está acontecendo no momento presente. Então a gente utiliza essa parte intermediária do cérebro para isso. E a parte superior do cérebro aqui, a gente utiliza, justamente como fala aqui, ó, alguma coisa de ordem sublime. É um material de ordem sublime. É onde está a sublimação. Ou seja, alguma coisa acima do plano físico, completamente acima, e é onde entram as nossas virtudes. Então, os pensamentos virtuosos estão ali. Por exemplo, o macaco não tem um pensamento virtuoso. O jacaré também não. Por quê? Porque eles têm cérebro reptiliano. E acabou aí. Então, né, eles estão limitados ao que o cérebro reptiliano deixa fazer, que é a camada da animalização. E André Luiz fala assim, se a gente olhar, né, qual o propósito de cada um desses cérebros, a coisa começa a ficar mais interessante. Então, qual o propósito do cérebro reptiliano, né, para o espírito? Está ali, são os impulsos automáticos. Tudo que está automatizado no nosso perispírito. Como eu falei, digestão, batimento cardíaco, respiração. Eu não preciso pensar, nem me concentrar para isso acontecer. Isso acontece normalmente. Então, o espírito utiliza esse cérebro, que é o mais básico reptiliano, para essas funções. São as funções animais. As funções do corpo animalizado. Então, olha só. Leão respira. Então, leão tem cérebro reptiliano, eu também respiro igual ao leão. Leão sabe rosnar? Sabe? Eu sei rosnar? Sei. Quando eu rosno, eu estou animalizado. Em vez de falar com a pessoa, quando eu grito, eu estou animalizado. Porque eu estou usando todo o meu cérebro reptiliano. Nada mais. Tá? A gente vai chegar um pouquinho nisso daí. Aí que começa a ficar interessante. Bom, o propósito do cérebro intermediário é o momento atual, como eu falei aqui, né? Então, são as conquistas atuais, onde eu estou ciente daquilo que eu já conquistei, daquilo que eu tenho, né? Então, é o que a gente tem. Então, eu já tenho essa roupa aqui, já
né? Tem lugar para morar, tem comida e tal, né? Cada um tem a sua, obviamente isso é individual, né? Mas cada um de nós tem essa função do cérebro intermediário, do nosso espírito. O espírito usa o cérebro intermediário para isso. E lá em cima, ele usa o cérebro, o lobo frontal, para objetivos. Então, por exemplo, consigo colocar um objetivo. Por exemplo, uma coisa simples. Sábado eu quero ir na praia. É um objetivo. Muito simples, nada elaborado. A girafa consegue fazer isso? Não consegue. O macaco consegue planejar ir na praia no sábado? Não consegue, porque precisa ter lobo frontal. Os animais não têm lobo frontal. O lobo frontal é o que, em essência, nos diferencia dos animais. Então, tudo que precisa de objetivo, olhar para frente, o macaco não consegue fazer. Nem nenhum animal. Nós conseguimos. Independente de qual seja o objetivo. Pode ser um objetivo ruim, inclusive. Eu quero fazer uma maldade. É um objetivo. Nós não estamos falando da moralidade do objetivo. Estamos falando do objetivo. Ele existe, nós conseguimos planejar objetivos. Os animais não conseguem, porque nós temos o lobo frontal. Aí André Luiz fala assim, bom, isso daí é muito bonito e tal, mas em que está focado cada um desses cérebros? Então, olha aqui, novamente, embaixo aqui em vermelho, a gente está focado, o foco do cérebro reptiliano são os hábitos, aquilo que a gente repete sem pensar. Então, falei de alguns bem simples, digestão, respiração, mas tem hábitos que são hábitos de dia a dia. Todo dia de manhã a gente faz isso, todo dia à tarde a gente faz isso, todo dia à noite a gente faz isso. São hábitos que a gente faz impensadamente, como os animais. Não quer dizer que é bom ou ruim, a gente faz, né? Então a gente está acostumado a fazer certas coisas. Então a gente veste a roupa da mesma forma, não é a mesma roupa, mas a gente se veste da mesma forma, sei lá, primeiro sapato direito, ou depois esquerdo, ou ao contrário. A gente faz isso, né? Então, enquanto a gente está fazendo isso, a gente não está utilizando nada que nos coloca acima dos animais. Tá? O foco do cérebro médio é a gente se esforçar e ter vontade de viver o momento atual. Estou vivendo esse momento atual. Então, por exemplo, a gente está aqui, né? Então a gente está interessado, né? A gente veio por voluntariamente, então estamos interessados em aproveitar o momento. Ah, estou aqui, tá, estou me esforçando para vir aqui. É isso. Esse cérebro intermediário é usado para isso. E qual que é o foco do cérebro, do lobo frontal? Olha só que interessante, né? Foi colocado ali, ideias, metas e criatividade. Principalmente criatividade. É pela existência do lobo frontal que a gente consegue criar as coisas. Os animais não criam nada. No máximo eles repetem. Olha só. Rosnar, o leão sabe, eu também sei. Não é vantagem nenhuma. Só que ele rosna mais alto, mas eu também sei rosnar. Você vem falar comigo, eu não gosto, eu rosno para você. Tá? Agora, e para tocar piano? Macaco toca piano? Não. Jacaré toca piano? Caranguejo toca piano? Não consegue. Por quê? Porque precisa de criatividade. Na melhor das hipóteses, você pega um macaco esperto, treina ele durante 15 anos para ele tocar um conjunto de 30 notas, que é uma música, só 30 notinhas, ele toca. Quando acaba, se aplaude o macaco e fala assim, agora vamos tocar outra música. Não vai sair. Ele não tem criatividade. Ele está reproduzindo, ele está usando o cérebro reptiliano, porque aquilo para ele virou um hábito. Por isso que ele consegue tocar as 30 notinhas, igual toda vez. Por isso que o cachorro consegue fazer os mesmos truques da mesma forma numa apresentação de televisão. Que para ele virou um hábito. O cérebro reptiliano, para ele não é difícil, porque ele tem esse cérebro, está lá, como nós também. Agora, para tocar piano, não. Eu tenho que ter a ideia, a criatividade, é outra história completamente diferente. Então, o foco do cérebro, do lobo frontal, é a criatividade. Bom, aí André Luiz fala assim, em termos de consciência, o cérebro reptiliano é o nosso subconsciente. Ali está todo o nosso histórico, todo o passado. Porque isso vem de muito tempo. Isso vem desde a primeira encarnação. Né?
No momento atual, que é em azul ali, é o consciente, aquilo que eu estou consciente nesse momento. Sei que estou aqui e tal, né? Estamos estudando. E lá em cima, né, é o superconsciente, que seria, os psicólogos chamam do eu, né? O eu total. Então, olha só, são 3 camadas completamente diferentes, mas está tudo dentro do mesmo lugar, que é o cérebro, que é a nossa cabeça. Só que o espírito utiliza essas 3 camadas de forma diferente para fazer coisas diferentes. E se a gente olhar em termos de tempo, né, uma análise temporal, o cérebro reptiliano arquiva todo o nosso passado. O cérebro intermediário arquiva o nosso presente, o momento atual. E o lobo frontal é onde a gente olha para o futuro, para fazer criatividade, objetivos. Então, olha só, todo o meu histórico espiritual é reptiliano agora, já passou. Eu fico voltando nele se eu quiser. Então, há 20 anos atrás eu briguei com tal pessoa, eu lembro exatamente, era assim, tinha um sofá aqui, e era 10h22 da manhã. Tudo bem. É reptiliano. Não tem nada de objetivo, não tem nada de lobo frontal aí. Não tem nada nem de presente. Eu não estou nem no azul, eu estou no vermelho. Então, ficar recorrendo a essas coisas do passado, né? Não falo com fulano porque é 35 anos. Isso é animal. É reptiliano. Então, vamos analisar isso daí de uma forma um pouco mais objetiva. A gente falou até agora de uma forma mais ou menos acadêmica, né? Vamos tentar de uma forma mais objetiva um pouquinho para nós espíritas. Então a gente tem lá o reptiliano e o lobo frontal. O reptiliano é onde a gente tem demarcação de território. Já viu o animal como é que é? Aqui é meu, aqui não. Daqui você não passa. Se passar, eu vou morder. A gente faz isso sim ou não? Muito, né? É um animalzinho, somos animaizinhos. Não no sentido pejorativo, no sentido espírita. Né? Então, toda vez que... Aqui não, aqui é meu. Isso você não pode tocar. Isso aqui é meu. Sai daí. Isso é cérebro reptiliano. Não tem nada de diferente de qualquer animal. Porque quando eu uso meu lobo frontal, eu jamais vou demarcar território. Muito pelo contrário. O que eu não vou fazer é demarcar território, porque tudo é integrado. Tudo é um só. Não tem retaliação. Não tem coxa de retalho. Essa partezinha é minha, essa aqui é sua, mas eu estou até pensando em invadir ali. Não tem esse tipo de pensamento. Esse tipo de pensamento é animalizado. É quando a gente está aqui embaixo, usando o cérebro reptiliano. Quando eu decidi usar o lobo frontal, acabam todas as fronteiras. Tudo é uma coisa só. Que é o que o Espiritismo ensina. Eu só vou ver Deus como inteligência suprema se eu sair do reptiliano. Se eu estiver no reptiliano, Deus não é inteligência suprema, Deus eu não consigo nem definir. No reptiliano, tudo é irracional. Olha só, não sei se já aconteceu com vocês, acho que já, porque acho que acontece com todo mundo, sem exceção, eu incluído. De vez em quando você está conversando, aí vai se esquentando com a pessoa, por alguma razão, não interessa a razão. Você começa a querer brigar com a pessoa, o sangue vai subindo na cabeça, vai fervendo, aí você começa a gritar como um animal. Enquanto você está gritando, você parou de pensar. Daquele ponto em diante, você só está gritando. Se a outra pessoa parar e ficar assim olhando para você, ó, você continua gritando. Sem perceber que a pessoa não está nem aí, a pessoa pode ir embora, sair da sua frente, você continua gritando, até uma hora que você cansa e para. Depois que você para, aí você volta. Enquanto você estava gritando, o que aconteceu? O seu lobo frontal estava fechado. Você não conseguiu pensar, você só conseguiu gritar. Durante 1 minuto, sei lá, 30 segundos, às vezes mais até. Né? Só gritando. Sem conseguir pensar, sem conseguir colocar uma estratégia, um objetivo, como é que eu vou fazer. Não, fechou o lobo frontal. Se fechou o lobo frontal, não tem criatividade, ideia, objetivo, nada disso. Futuro, o que eu vou fazer daqui a 5 minutos? Não tem. Só tem grito. Porque a gente está no reptiliano.
Quando a gente não está no reptiliano, acaba a parte irracional. Volta a racionalidade e lógica. Aí você acaba de gritar, para os 5 minutos, para porque cansa, né? Você fala assim, nossa, será que foi razoável o que eu fiz? Será que foi lógico o que eu fiz? Aí você começa a se questionar, porque você saiu do reptiliano. Enquanto você está no reptiliano, você está só gritando. Sem objetivo, sem entender por quê, inclusive, que você perdeu o controle completamente. Está animalizado, literalmente, né? No reptiliano, a gente está procurando a culpa. A gente está procurando a culpa. Alguém é culpado. Caiu aqui alguma coisa no chão. Eu vou botar na cadeia. Quem foi? Só porque caiu um papel no chão. Então, olha só. A culpa é algo reptiliano. Porque a culpa está olhando no passado. Já aconteceu alguma coisa. A culpa não é presente nem futuro. Você não procura o culpado do que vai acontecer amanhã de manhã. Culpa, você tem que olhar no passado. Se é passado, é vermelho. É reptiliano. Então, a gente fica procurando o culpado, o que que acontece? Eu estou tirando de mim mesmo a oportunidade de me libertar. Porque eu estou preso naquilo. Olhando ali. Fica olhando ali, e volta olhando ali, e volta olhando ali. O que que acontece? Né? Como fala a música, me esqueci de viver. Por quê? Eu podia estar libertado, andar para frente. Não consigo, porque eu estou na culpa. Estou ali batendo na mesma tecla do piano. O tempo todo. Por quê? Porque eu estou usando o reptiliano. Por opção, isso aqui é livre-arbítrio. Por opção, decidi que eu vou usar o reptiliano, vou ficar ali. Aqui embaixo, no reptiliano, a gente está em modo de sobrevivência. Não é isso? Por que o leão rosna? Porque ele tem medo de ser atacado. Ele se sente ameaçado. Se você chega perto dele, ele não vê gente todo dia. Na selva não tem gente. Quando chega uma pessoa, opa, peraí, deixa eu rosnar aqui, deixa eu me proteger, né? Aí entra a demarcação de território. Deixa eu me proteger. Ele está em modo de sobrevivência. Para ele está ali lutando pela vida dele. Ele não sabe se vai fazer mal para ele. Né? Ele não tem o lobo frontal para discernir essa coisa. Então, ele está, na ideia dele, ele está simplesmente se protegendo. Ali em cima, no lobo frontal, é o crescimento. Eu não posso estar crescendo e estar em sobrevivência ao mesmo tempo. São eventos mutuamente exclusivos. Se eu estiver aqui embaixo, em sobrevivência, eu estou assim. Não estou melhorando em nada, não estou crescendo. Não consigo. Quando eu sair do modo de sobrevivência, bom, então vamos lá. Aí sim, eu posso crescer. Quando eu estou aqui embaixo, que eu estou com medo, né? Modo de sobrevivência, eu estou com medo. Eu estou só com medo. Eu não consigo amar. Quando eu estou com medo, eu não consigo amar, porque são eventos mutuamente exclusivos. Eu, para amar, não posso estar com medo. Se eu estou com medo, eu estou agredindo, eu estou reptiliano, eu estou batendo em todo mundo que está na frente, estou dando tapa na cara de todo mundo que está na frente. E eu não consigo praticar a maior lei, porque são eventos antagônicos. Eu não consigo fazer os dois ao mesmo tempo. Então, quando eu estou no reptiliano, eu não consigo amar. Se eu não consigo amar, não consigo ver amor. Se eu não consigo ver amor, a coisa começa a ficar complicada. A gente se revolta, etc. Por que a gente se revolta? Porque não tem amor? Não. Porque meus olhos estão no medo, eu estou no reptiliano. Eu estou olhando o passado, estou procurando culpado. E assim vai. Então, finalmente aqui, ó, se a gente olhar o reptiliano, ali estão os nossos problemas, são algo que já passou. Eu posso ficar no problema o resto da minha encarnação aqui e as próximas 40, se eu quiser. Mas eu preciso resolver os problemas. Isso é evolução, né? Passar por cima dos problemas e ir caminhando para frente. A solução não está no reptiliano, jamais. O problema está no reptiliano. A solução está na ideia, criatividade, como que eu vou resolver, objetivo, estratégia. Isso está no lobo frontal. Então eu não consigo resolver nada e melhorar nada e fazer nada se eu estiver no reptiliano, com todas essas circunstâncias que a gente está colocando aqui. Isso aqui é um pensamento muito interessante,
que o André Luiz fala no livro, só que ele não fala em forma gráfica, ele fala em forma de texto. Então a gente pegou e tentou colocar na forma gráfica, que é um pouquinho mais, talvez, fácil de se entender e misturar com o que a ciência nos diz. Mas para nós, a mensagem eu acho que é, enquanto eu decidi, é livre-arbítrio, enquanto eu decidi estar no reptiliano, tudo aquilo que está lá em cima no verde eu não tenho, porque assim eu decidi. Não é por decreto divino. Não tem decreto divino dizendo amanhã de manhã você só pode usar o reptiliano. Não. É decisão minha. Bom, isso é o que a gente queria trazer. Normalmente esse tipo de colocação, de análise, o próprio André Luiz traz muita pergunta, muita dúvida. Então não sei se alguém quer fazer algum comentário, alguma colocação, né? A gente tenta... Você falou que os 3 cérebros, eles são funcionais. Tem os 3 cérebros físicos e tem o funcional, ou seja, como o espírito usa o cérebro, para que ele serve. E você quer dizer que eles estão sempre trabalhando, cada um na sua função. Na sua camada. Outra coisa, os animais. Os animais só tem o reptiliano, não tem o anjo. Tem os animais que tem o segundo, que tem o... Porque eu observei, por exemplo, não está mais o gráfico aí, mas, por exemplo, objetivo. O leão tem o objetivo de pegar a presa. Não é objetivo, é instinto. Não é objetivo. Mas tem certos animais. O cachorro, por exemplo, ele não tem nenhum objetivo nenhum. Porque tem certas... Para você... Eu não estou lendo mais aí o slide, mas se você, por exemplo, emoções. Os animais não têm emoções de qualidade nenhuma. Olha só. O cachorro, ele gosta do dono. Olha só, nem todos os animais têm isso aqui. Alguns. Alguns têm. Aqui, olha só o nome disso, paleomamífero. Então, o Paul MacLean descobriu que alguns mamíferos começam a ter aquilo. Mas antes dos mamíferos, os répteis, peixes e caranguejos e crustáceos, não tem. Eles estão no vermelho, eles estão só no vermelho. Porque se olhar algumas características, dá para pensar. Estão se desenvolvendo, né? Então, tem um Todos estão se desenvolvendo. Todos os animais, nós inclusive. Nós usamos 5% da capacidade do nosso lobo frontal. Aí quando aparece alguém que usa um pouco mais, chama Jesus, a gente fica assim horrorizado. E fala, vamos botar na cruz, porque olha só, cara. De tão animalizado que a gente está. Então, 2 coisas que eu quero falar. Para você botar Jesus na cruz, você com certeza não está no verde. Tá? E com certeza não está no azul. Porque você não está nem conseguindo entender o que está acontecendo no momento. E também não está no vermelho, porque um animal não faria isso com ele. Mas a animalização, né? A nossa capacidade de animalizar, de atacar, de agredir, foi uma agressão, né? É vermelho. É uma atitude reptiliana. Então, muitas das nossas atitudes são reptilianas. Nós precisamos nos pegar utilizando o cérebro reptiliano para começar a melhorar. Assim, nossa, eu fiz isso aí, puxa vida. Policiar, né? Policiar, né? Orar e vigiar, né? Começa por aí, para a gente começar a sair do reptiliano, porque senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. Para chegar a algum lugar é verde. É objetivo, é futuro, é para frente, é criatividade, é ideia. Tá? Então, uma última coisa que eu quero falar, talvez tenha alguma pergunta. Olha só o que acontece, né? Porque o nosso objetivo aqui desse estudo científico é falar também um pouquinho de mediunidade. O que acontece na mediunidade descontrolada? Tem o obsessor, certo? O que o obsessor faz? Ele vai chegar a você e dizer assim, deixa eu te ensinar a usar o lobo frontal. Ele vai fazer isso? Não. Ele vai fazer o quê? Apagar o seu lobo frontal, apagar o seu cérebro intermediário e botar você para usar o reptiliano. É isso que o obsessor faz. Aí o obsessor fala assim, olha, vou te dar uma orientação. Vai naquele prédio de 30 andares, vai lá na pontinha e se joga. Se você tivesse verde ou azul, você não faria. Nem no azul você não faria, porque você se daria conta na hora, o que é isso? Então ele fechou o seu lobo frontal e fechou o seu azul também, o cérebro intermediário. E você está reptilianamente obedecendo aquilo que ele quer. Você vai lá no prédio de 30 andares e se joga.
Então, Se bem que não tem nenhum animal que se suicida. pois é. Mas a gente, quando você perde a razão, quando você entrega para o obsessor o controle do azul e do verde, aí você virou pau mandado, você vai fazer o que ele quer. Você está emprestando o corpo para ele fazer alguma coisa com o seu corpo. Então, como isso se enquadra na mediunidade, é muito interessante. Mas não é só mediunidade, é tudo na vida, né? Tudo. Toda hora que a gente está gritando com alguém, que a gente está fazendo coisas que não é para fazer, essas agressões e tudo, é tudo reptiliano. E aí vem, talvez o que seja pior de tudo, é quando você descobre que está usando muito reptiliano, você fala assim, puxa, eu tenho uma dádiva que é um lobo frontal, e eu não uso, eu estou indo contra o propósito da vida. Eu estou indo contra a lei maior, né, que me deu a oportunidade de usar um lobo frontal e eu estou lá embaixo no reptiliano. Não estou nem fazendo uso daquilo que foi a maior dádiva que eu recebi. Aqui, no momento, a gente não tem tempo de explorar, né? Você está falando sobre agressão óbvia, né? Agressão minimalizada, mas existem muitas agressões que elas são passivas. São. Né? São. E elas vão escalando dentro da comunidade, família. Isso. Né? Então, explica um pouquinho para nós essas passividades agressivas que existem lá no mundo de hoje. Você vê hoje, por exemplo, a gente está em uma situação que está lá a Rússia para invadir a Ucrânia e aparentemente sem um motivo racional. É pura e simplesmente alguém que está em conflito interno, tentando resolver o seu conflito interno, achando que isso resolve o conflito interno. Mas está faltando o quê? Está faltando estratégia e criatividade. Não está sem lobo frontal, está fechado o lobo frontal. E todas as vezes, né, que a gente, temporariamente, né, obviamente que é temporário, que a gente fecha o lobo frontal, a gente vai começar a agredir quem está do lado. A gente vai começar, né, a propagar essa energia animalizada. E vai começar a alterar o ambiente em volta, vai começar, né, a criar cargas negativas. Eu acho que quando a gente está no reptiliano, e a gente está lá muitas vezes, né, a gente está na competição, seja entre nações, seja entre indivíduos. E quando a gente consegue transcender e estar nesse, utilizar um pouco do nosso lobo frontal, nem que seja um pouquinho, a gente transcende isso, a gente está na cooperação, ao invés de estar na competição. Isso, né? cooperação. E isso já eliminaria muitos dos nossos problemas, né? A nível individual e a nível Coletivo também. Porque a falta de cooperação é o quê? Demarcação de território. Porque parece que cada vez tem mais, dá a sensação, né? Agora que a gente entende esse conceito, que tem mais pessoas usando só o reptiliano. É que tá cada vez pior, né? Pode ser duas coisas. Primeiro, pode ser que sempre foi assim, mas nunca se teve tanta propagação de informação. Né? É exemplo também, tipo o macaco que imita? O macaco que imita, tipo, que ensina repetitivo. Não, olha só, a gente é bombardeado aí por notícias ruins e coisas ruins e, no modo geral, né, a sociedade tem seus desafios. Se a gente abre o leque, se a gente aceita esse tipo de coisa, eu começo a só ver esse tipo de coisa. A gente começa só a ver isso, aí a gente quer ver, aí ver o jornal, por exemplo, na televisão à noite que só fala de guerra, não nos agrada. Quando para outras pessoas é pelo amor de Deus, nem quero ligar a televisão. Entendeu? Começa a nos agradar, porque a gente vai entrando naquela energia. A gente vai fechando o nosso lobo frontal. O medo. Se você também, É o medo, você vai entrando no medo. Essa coisa, por exemplo, da pandemia, criaram esse medo, esse pavor, Isso. e que agora estão vendo que nem é tudo isso. Né? Mas assim, o movimento fez a gente ficar Em modo de aprisionado, sobrevivência. Exato, lá embaixo. Não, agora, o que eu tenho que fazer para não morrer? É. E a gente não pensou mais, a gente ficou no vermelho e
e obedecendo ordens, sem parar para pensar. Hoje a gente já começou a parar para pensar. Quando a pandemia começou, nós entramos em modo de sobrevivência. Ligamos a televisão, passava todo dia quantos tinham morrido. E se você, não vou dizer aceita porque é uma palavra correta, mas se você segue esse tipo de informação o tempo todo, você começa a fazer parte desse mundo. E que ao mesmo tempo é uma oportunidade de nós treinarmos o lobo frontal e num momento de emergência, né, de medo, nós nos voltarmos para a elevação da nossa consciência. Mas o medo O medo, você tem que sair do medo primeiro. Primeiro você tem que sair do medo. Com medo você não consegue. Pois é, por isso que aconteceu o que aconteceu, porque todo mundo está paralisado. Aí estamos agora nos movimentando, mas até um tempo atrás estávamos paralisados. Sobrevivência. Não podemos fazer nada, temos que... Se você está em modo de sobrevivência, você precisa primeiro sair dele, para depois evoluir, crescer, né, que é o crescimento. Para entrar em modo de crescimento, você não pode ter sobrevivência. Eu colocaria, se você não está na linha verde, que seria o de orar, que justamente você eleva o pensamento, nem tampouco você também estaria na azul, onde você precisa vigiar o presente. Então, assim, você cai exatamente na questão do obsessor. Então, você trabalharia, tem que trabalhar as duas linhas, a verde e a azul. Isso. Para poder se conciliar. Então, eu não sei, de um modo geral, acho assim que o entendimento disso que o André Luiz está explicando começa a ficar importante como que a gente vai sair do vermelho. A gente não consegue sair do vermelho se a gente não consegue saber que está no vermelho. O que ele está tentando nos dizer é, na maioria dos espíritos de terceira ordem, né, que somos nós, a gente ainda está no vermelho. E será que existe, tanto na parte científica quanto na espiritual, um tipo de entendimento qual vai ser o próximo grau evolutivo da nossa mente? Depende da gente. Nosso próximo lobo frontal, qual vai ser a próxima camada? Olha só, eu vou te dar uma opinião baseada nas leituras espíritas, mas tem um pouco de opinião pessoal minha. Olha só, na planta, nos minerais, né, que é o primeiro reino, você tem lá a matéria inerte. No segundo reino, que é o das plantas, dos vegetais, foi adquirido uma certa coisa. Essa aquisição chama instinto. Não, instinto é nos animais, né? Você pega o instinto. Nos vegetais é a sensação. Quando surge o reino vegetal, vem com ele a sensação. Você bota a planta num ambiente totalmente fechado, escuro, bota uma frechinha de luz lá, ela vai assim. Porque ela está sentindo a necessidade disso. É a sensação. Quando chega no reino animal, é o instinto. Ele vai agir por instinto. Então, no reino animal ainda não tem pensamento contínuo, por exemplo. Isso aparece no nosso reino, pensamento contínuo. No reino animal, os animais mais avançados têm pensamento fragmentado. Pensa agora durante 10 segundos, aí não pensa durante um mês, aí pensa durante um minutinho. É totalmente fragmentado. Ele não consegue ter um pensamento contínuo, né, durante a sua vida. Nós conseguimos. O reino que está acima de nós também tem alguma coisa que começa aqui e é fragmentada no reino dos homens e é contínua no reino dos puros, que é a caridade. A gente sabe fazer caridade, mas só por 2 minutos a cada mês. Quando faz? Faz 5 minutos aqui, aí volta para o reptiliano, faz um monte de bobagem, faz outro. Então, a caridade ela é fragmentada no nosso nível. No nível superior, ela não é fragmentada. Então, o próximo nível é o nível da caridade, contínua. Porque depois que você aprende a pensar, você não consegue não pensar. É como ler. Se eu chego e dizer assim para você, olha, tem uma coisa escrita ali, mas não leia. Você já leu. Você não consegue não, né, perdeu a capacidade de ler. Assim também é a caridade. Se você está aqui em cima, você não consegue deixar de ser caridoso mais. Isso nós não temos. Ela é completamente fragmentada no nosso nível. Então, acho que o próximo nível, que é o próximo reino, o grande ganho é a continuidade, sustentabilidade da caridade, que a gente não tem ainda. E Xavier dizia que é para treinar caridade. Uma hora que você treina, uma hora você...
É que nem andar de bicicleta, né? Anda, cai, uma hora vai. Tem um camarada que tem um programa de rádio, chegou para ele e disse: Chico, as coisas que eu falo, eu não pratico. Ele disse: continue falando. E uma hora você. Mas o desenvolvimento ele acaba sendo tentativa e erro, né? Alguma hora a gente para de errar e aí vai pegar outra coisa que tem que ser trabalhada. Todos os nossos vícios têm que ser trabalhados. Tá bom? Então é isso. Agora a gente tem que treinar nosso lobo frontal, né? Agora toda hora que eu for comer coxinha, eu vou lembrar do meu reptiliano, gente. Então vamos fazer a nossa oração e aproveitar esse momento para nos elevar. E em seguida receberemos os passos na própria cadeira onde vocês se encontram. Deixando penetrar essa música suave, relaxando. Vamos nos desligando do medo e penetrando nesse outro reino, onde tudo é paz, onde tudo é perdão, onde tudo é amor. E vamos nos sentindo cada vez mais confiantes que aqui, nesse reino dos céus, somos competentes, capazes, somos luz, somos amor, somos fé. E vamos nos conectando cada vez mais com essa esfera maior. Aqui somos tranquilos e relaxamos. E a música nos leva. Somos capazes de ouvir a voz dos anjos em nossos corações. Somos paz. Somos alegria. E fraternos nos sentimos dando-nos as mãos. Nos sentimos perto. Nos sentimos fortes. E aqui nesse reino dos céus, somos harmonia. E esse estado queremos que permaneça em nós. Em todos os momentos de nossas caminhadas. E acolhemos esse amor, essa tranquilidade. Decidimos nos livrar do medo e deixar que finalmente pulse somente amor, paz e luz. Os passistas da casa agora podem começar.